Está no ar, programa Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o 24º programa Vozes do Universo. É com muito prazer que eu apresento esse programa todas as sextas-feiras no seu computador e ele fica arquivado para você poder ouvir quando quiser, aonde quiser e que horário quiser. Muito bem, amigos, hoje a gente tem um excelente Aconteceu Comigo que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Até já! No Aconteceu Comigo de hoje, nós vamos contar um caso enviado pelo Leon, que é lá de Santos, e que nos conta o seguinte: boa tarde, Fábio. Até hoje continuo conectado no PVU. Já li os livros Conexão 1 e 2, Túnia, Estrelas que Vigiam, e estou lendo Vitsu e 2049. Esse daqui eu leio uma parte e paro, não está sendo muito fácil para mim. Acompanho vocês desde o primeiro PVU e sempre mais de uma vez, pois consigo perceber outras coisas. Me veio uma intuição: você costuma fazer isso? Ouvir o próprio programa mais de uma vez? Dei um tempo nos e-mails, pois sabia que outros precisavam se conectar e passar novas informações. Porém, não deixei de prestigiar e emitir vibrações positivas ao trabalho de vocês e vou lhe contar uma das minhas experiências. Foi no ano de 2009, era um dia de semana e minha esposa acabara de sair de casa com meu filho para um compromisso. Eu estava dormindo quando percebi que ela saiu, meio sonolento. Olhei no relógio e eram exatamente 7h45. Então resolvi ficar na cama e acabei adormecendo de novo. Quando dei por mim, eu estava em um lugar diferente, porém consegui guardar detalhes do local. Lá fora era noite e tinha uma mulher. Era bonita e trajava uma túnica branca. Ela me chamava com a mão. Saí da construção onde estava, que era muito iluminada, e fui até lá. Percebi que era uma área ou um pátio que ficava a céu aberto e fui andando até chegar à extremidade e percebi que era um lugar alto e embaixo estava escuro. A mulher então me fez um sinal apontando para o céu. Eu olhei e admirei as estrelas que brilhavam e, como ocorre comigo, aparecem três, uma em cima e duas embaixo, que começam a girar. Daí percebo que não são estrelas, e sim uma nave redonda. Saí correndo para debaixo da construção que me protegia, pois possuía uma cúpula sustentada por colunas. Percebi que a nave me seguiu e desapareceu em cima da construção. Sabia que a mesma estava lá em cima, então eu resolvi sair para o pátio. A nave voltou a ficar em cima de mim, então eu permiti fazer o contato. Estava de pé e abri os braços, me entregando ao experimento. Uma luz clara, com um azul bem suave, quase branca, iluminou o meu ser e então percebi que estava levitando. Meu corpo agora estava na posição horizontal. Era uma sensação maravilhosa, indescritível. Meu corpo parecia estar sendo tracionado, era muito sutil. Sentia que ele não tinha mais peso algum. Nas minhas costas existia um vácuo e eu não caía. A força da tração para cima e da gravidade para baixo não existiam, era um equilíbrio perfeito, diferente de voar, volitar ou outra coisa que fazemos ao desdobrar. Fechei os olhos e ao abrir já me encontrava dentro da nave. Estava em uma maca que parecia ser de metal, não era fria, era confortável e a mesma era levada por alguém e não tinha rodas, ela flutuava. Logo quando percebi isso, me veio à mente as abduções que víamos nos filmes. Então eu falei que não queria ver quem estava comigo. Não me sentia mal, porém era um misto de receio com ansiedade pela experiência. Fechei os olhos de novo. Quando abri, continuava na maca em um local onde uma luz estava sobre o meu corpo.
apareceu um aparelho com uma agulha do tamanho das de tricô, também parecia metal e a mesma vinha em direção ao meu estômago. Fiquei com medo de sentir dor. Imediatamente fechei os olhos. Não sentia nada. Voltei a abrir os olhos e vi que outro aparelho retirava do meu corpo 2 filetes negros na altura do meu umbigo. Porém, um do lado esquerdo e outro do lado direito do meu corpo. E ao perceber melhor, aqueles filetes eram uma energia escura que estava sendo realmente retirada. Resolvi não olhar mais nada, virei a cabeça para o lado e fechei os olhos. E ao abrir, acordei na minha cama. Fui ver o relógio que marcava exatamente 8 horas e 15 minutos. Pulei da cama e fui direto ao banheiro, diante do espelho, ver se via alguma marca ou sinal no meu corpo. Não havia nada. Senti que algo acontecera comigo e foi mais forte do que um sonho. Não consegui trabalhar naquele dia, eu estava estranho. Relatara isso a algumas pessoas, porém nem vou comentar. Passou-se algum tempo pesquisando na internet algumas coisas, me deparei com um pequeno desenho num site. Esse que lhe mandei, só não caí no chão pois estava sentado. Era o lugar onde eu estava, sem dúvida nenhuma, e as estrelas que eu via eram as 3 em forma de triângulo em cima da nave. Não posso confirmar se essa era a descrição da nave, porém tudo leva a crer que sim. Até hoje isso mexe comigo e tenho esse desenho como papel de parede do meu computador. Foi um relato longo, eu sei, mas quis passar tudo aquilo que eu vivenciei e senti. Até hoje me lembro de todos os detalhes. Forte abraço, Leon. Pô, Leon, muito bacana esse teu depoimento. Eu entendo que o que acontece muitas vezes, principalmente nessa hora que a gente acorda, mas não acorda direito, às vezes a gente, nesse pouquíssimo tempo, meia hora, vamos dizer que o nosso corpo sutil é levado para outro lugar, né? Me parece aqui, sem dúvida nenhuma, que existia uma necessidade de uma cirurgia, né? Sem dúvida nenhuma. Eu não sei se você tem problemas no estômago ou algo assim, no tórax, mas sem dúvida foi uma intervenção cirúrgica que deve ter sido pedida por você, ou inconscientemente ou conscientemente, e você foi atendido. Eles poderiam ter aparecido como todos de branco, como humanos, né? Mas você até isso facilitou um pouquinho, porque falou, não quero ver, só não quero sofrer, e não aconteceu nada de sofrimento. Então, esse depoimento é muito bacana, muito importante. É claro que você foi operado no corpo sutil, né? E é no corpo sutil que as coisas se manifestam para esse corpo denso que a gente usa aqui na Terra. Eu espero que o seu estômago e o seu tórax, os órgãos do tórax, tenham melhorado. Parece que a coisa foi no estômago. Talvez eles tenham tirado alguma energia, realmente alguma toxina ou algo negativo que estava aí. Eu já tive uma experiência semelhante, e só que eu via sair um tipo de um fluido escuro, né? E por isso que eu entendo um pouquinho o que você vivenciou. Sem dúvida nenhuma, uma experiência totalmente com personagens extraterrestres. Não tenho muita dúvida em relação a isso. Tá certo, meu amigo? Vamos em frente. Excelente depoimento. Valeu muito hoje o aconteceu comigo. Você estava perguntando, né, Leon, se a gente está acostumado a rever os programas e a ouvir. Eu tenho esse hábito. Às vezes eu estou precisando ouvir algumas coisas e acabo escolhendo assim um PVU qualquer e revendo, sentindo a energia, e acabo percebendo que muitas coisas que vocês relatam acontecem. Porque é diferente quando eu estou fazendo o programa
e quando eu estou ouvindo, né? Quando eu estou fazendo o programa, eu estou preocupado em resolver as questões, em dar boas ideias, em estar numa boa sintonia, né? E é isso que acontece. Outro e-mail que estamos recebendo aqui é do L. Marx, que escreveu lá no blog dos Uranianos. Caro Fábio, bom dia. Sobre esse comentário a respeito da construção dos bunkers em alguns países. Então ele escreveu lá no blog do Del, né, Mundo UFO. Alguns seres humanos são egocêntricos, pensam em separar uma determinada classe social financeiramente preparada a um grupo de elite e outros mais, como se essas pessoas fossem as mais importantes. Acho que pelo que você sempre fala, isso não tem nada a ver. Acontecendo mesmo essa mudança brusca, creio que a vibração em que estaremos em qualquer circunstância, sendo ela de perigo ou de abandono, não sei se essa é a palavra correta, mas acho que essa vibração e anseio por mudança radical de vida nos levará automaticamente para outra dimensão. Estou certo ou estou errado? Eu tinha muita dúvida a respeito desse assunto e você, Fábio, me ajudou muito. Acho que toda a raça humana tem direito a essa transformação, mas infelizmente nem todas têm a mesma vibração. Somos alguns que seremos transformados, outros nem sei o que irá acontecer. Meu desejo é que eles despertem desse sono profundo do qual eu também despertei. Muitos ainda dormem, ouvem o despertar, mas desligam, pois querem permanecer dormindo. Como você disse, todos têm livre-arbítrio. Beijão. Obrigado, Eli, pelo carinho de sempre e pelas palavras, né? Eu, na verdade, você pergunta se você está certo ou se está errado ao afirmar que essa nossa vibração, por mudanças, é que vai nos levar a outra dimensão. É confuso e é complexo, porque muitas pessoas praticamente estão com as suas cabeças em outra dimensão já. Muitas pessoas hoje em dia já conseguem, mesmo estando fora do corpo, ou mesmo quando estão dormindo, elas estão gravitando, ou elas estão habitando uma outra dimensão onde elas se sentem melhores. Não é porque a gente às vezes não lembra que a gente vai achar que isso não é real, tá? Isso é completamente real. Então, eu acho que muitas coisas no planeta estão mudando, né? Então nós estamos inseridos no planeta. Uma vez um dos seres falou assim para mim: olha, se você está numa dimensão, essa dimensão está dentro de você. Então isso é complexo, porque é como se fosse um ímã, né, atraindo o metal. Essa dimensão, ela nos atrai o tipo de corpo que temos, né? E quando a gente dorme e sai com outro corpo, a gente consegue gravitar em outras dimensões, tá certo? Quanto a essas pessoas que acham que vão se salvar indo para um buraco dentro, que nem uma toca de tatu, parabéns para elas. Eu não vejo vantagem nenhuma nisso, não com esse intuito, né? Mais uma vez está se mostrando que o mundo não é para todos, né? Lamentável, ainda mais vindo dos Estados Unidos e dos países ricos, mas também eu sinceramente não esperava outra coisa a não ser isso. Tá ok, ali? Vamos em frente. O Guarani Júnior escreveu um longo e-mail. Guarani, e eu te peço perdão, não vou poder ler ele inteiro. Eu vou dar algumas linhas porque ele é muito longo, mas já vai dar pra gente entender o que aconteceu, tá? Olá, amigo Del, tudo em paz? Antes de dormir, desejei fazer um encontro com os nossos amigos estelares através do sonho. Essa noite, 23 de outubro, estou na dúvida se eu fiz uma projeção astral espontânea. Talvez tenha sido a mais lúcida que eu já fiz, já que nunca tenha conseguido fazer uma projeção de forma consciente através de técnicas que estudo.
ou se foi tudo um sonho. Enfim, eu estava participando de uma gravação para a TV. Numa das cenas que era para eu e o elenco representar o cenário, era uma espécie de umbral, na visão espírita. Nesse lugar eu percebi muitos amigos meus da vida real, e uma amiga bem especial minha estava do lado de uma pessoa igualzinha a ela fisicamente, mas essa outra era totalmente estranha, muda, e só na forma física se assemelhava. Começamos a gravar, coisas negativas começaram a acontecer, pessoas feias e negativas apareceram. Eu notei que não estava necessariamente apenas gravando a cena. Eu sentia que a energia dali não era das mais animadoras. Olhava para os lados, percebia que ninguém notava aquela energia ruim. Era como se ninguém notasse nada o que estava acontecendo. Eu sentia que estava num local em que as energias ou as vibrações eram muito baixas. Vejo também muita gente conhecida desesperada e fugindo de vários espíritos negativos. Então, eu, sem medo nenhum, comecei a enfrentar esses espíritos com luzes e energias que saíam de minhas mãos, e eu comecei a encaminhá-los para a luz. Muito bem. Você gostaria de saber a minha opinião, se por acaso fosse uma projeção astral, poderiam ser essas pessoas que me ajudaram em algumas tarefas nesse ambiente dimensional negativo e que me passaram vários conhecimentos, serem seres extraterrestres em formas humanas, conhecidas como meus amigos e pais, ou teriam esses amigos alma extraterrestre? Bom, tudo é possível, né? Como já expliquei aqui algumas vezes, eles podem tomar forma de pessoas humanas, pessoas amigas, pessoas que você não conhece, mas pessoas, né? Não seres. Provavelmente, pelo que você conta, você foi para um lugar umbralino, né? Você podia estar num setor negativo, e você percebeu isso e você lutou contra isso. Então foi uma boa experiência, apesar de difícil, né? Uma outra pergunta: eu poderia ter sido encaminhado para outro mundo, em outra dimensão, para aprender mais sobre mudança de dimensão, como a que está por acontecer, e sobre estados vibracionais elevados? Olha, Guarani, as coisas acontecem sempre ao seu tempo. Não adianta acelerar o carro, porque a gasolina pode ser curta e o piloto pode ser inexperiente. Então, vamos com calma. Eu acho que não foi o caso. Você estava num outro plano dimensional onde vários seres negativos estavam com você. Isso eu tenho certeza. E que você teve uma excelente reação. Outra questão: ou tudo poderia ser uma projeção de tudo, que ando estudando sobre o assunto e que está fazendo eu entender como funcionam as coisas através de um sonho comum? Ou seria uma forma de dizer que eu possuo uma alma extraterrestre? Eu teria feito uma autorregressão? O que você ou os nossos irmãos estelares poderiam me dizer sobre esse assunto? O que eu posso te dizer é que você está demonstrando interesse, você está estudando, sua mente está se abrindo, você está captando uma série de outras coisas que você nunca pensou, sua memória secular está sendo aberta, enfim, uma série de coisas que você está tentando racionalizar de uma forma absurdamente rápida. Então esse é um conselho que eu, se é que conselho é bom, né? Uma coisa que eu diria para todos vocês é que, assim, evitem o imediatismo ao tratar de assuntos extradimensionais. Toda vez que tratamos os assuntos extradimensionais de forma imediatista, corremos o grande risco de errar, de nos apressarmos, de termos conclusões precipitadas. Então, assim, vocês que querem uma iniciação imediata,
saibam que toda iniciação não começa aqui nessa dimensão. Aqui você está trabalhando a mente humana para aceitar melhor algo que pode já estar acontecendo em outro tempo, em outro espaço, com o seu corpo sutil, com a sua alma. Então é importante racionalizar, mas por favor não façam disso uma tragédia grega, porque de repente nenhum livro mais vai conseguir dar a resposta que vocês querem. Nenhuma pessoa vai conseguir dar mais. Nenhuma religião ou nenhum conhecimento científico, porque a nossa mente ela é extremamente racional. Algumas pessoas são muito mais racionais, e outras são mais emocionais, e outras são mais ou menos uma coisa e outra. Mas a mente em si, ela quer provar para você que aquilo não está acontecendo, que aquilo não é real, como se fosse uma forma de não deixar você ter abertura para um novo ensinamento que venha de fora, porque a mente terrestre, não está capacitada para entender. Então, muito cuidado com os imediatismos. Eu acho que vocês devem anotar toda a experiência que está acontecendo, ver se isso se repete, ver se isso se repete um pouco diferente, e vão trocando informações entre vocês, entre pessoas que podem falar sobre isso. E uma coisa que o Leon falou lá no começo, assim como o programa as pessoas têm ouvido várias vezes para entender algumas coisas, às vezes a pessoa não entende na primeira, não sente a coisa como naquele dia que ouviu, vai ouvir num outro dia, a pessoa está mais aberta, ouve melhor. A mesma coisa acontece com os livros. Não adianta, eu já percebi que tem um monte de gente que compra todos os meus livros de uma vez e lê tudo assim de enfiada, e depois você vai conversar com elas não aprenderam nada. Por quê? Elas leram com a mente humana, né? Mente fechada, desconfiada, um pouquinho ansiosa. Então, para vocês todos que tiveram essa vontade inicial de começar, comecem agora a reler os livros com outros olhos, comecem a ler nas entrelinhas, comecem a perceber que, puxa, eu passei por aqui, não tinha percebido isso. Porque hoje nós estamos vivendo uma era audiovisual, né? Tudo é muito rápido, a mensagem acelerada, a edição de corte dos programas da TV, você vê que são muito aceleradas. Eu percebo isso pelos comerciais, afinal de contas eu fiz comerciais durante 30 anos da minha vida, e se você pegar um comercial de 1970 ou 1980 e colocar o mesmo produto um do lado do outro, você vai ver que a edição de corte de imagem é completamente diferente. A propaganda daquela época ela era mais cadenciada, ela tinha mais uma sequência natural. Hoje não, hoje você tem 30 segundos para passar tudo muito correndo. E a mente das pessoas também está fazendo isso com tudo. Tem gente que começa a ler o livro pelo fim, né? Para saber onde é que bom, já que eu vou gastar meu tempo, né? Porque as pessoas pensam assim, onde eu vou gastar o meu tempo? Deixa eu ver onde eu vou chegar com isso. Tá certo? Muito bom, Guarani. Vamos em frente. Oi, Fábio, tudo bem? Meu nome é Davi Arantes, sou de Uberlândia. Imagino que eu nem preciso falar para você que eu estou no meio de uma busca que está num ritmo acelerado. Nossa, acabei de falar disso. E as informações estão chegando numa velocidade muito grande. O que eu sempre pensava que era obra dos meus pensamentos já começa a ser falado em centros, grupos de reiki, enfim, as tais pessoas afins. Sou artista e o que mais desenho atualmente, depois de experiências fortíssimas, seria mais o estilo psicodélico, mais próximo da chamada arte visionária,
E às vezes eu fico a me perguntar por que eu continuo criando esses desenhos, pintando. Agora me parece que finalmente estou encontrando um público que entende os meus trabalhos. Inclusive eu vi a ilustração e que o Davi me mandou, muito bacana o trabalho dele, muito bonito. Eu queria que você desse alguma dica sobre quais livros começo a ler. Seria a Conexão Urano 1 e 2? Olha, amigo, é um bom começo. Sem dúvida, é por onde eu comecei e todos começaram. É daí que começou a partir as vibrações mais elevadas dos seres de Urano, né? E é importante, porque aí você vai partir para os outros livros com uma base já. Porque o Conexão Urano 1 ele te desconcerta, ele conta uma história que você fala, meu, nunca pensei nisso, pelo amor de Deus, agora eu entendi, né? Uma coisa que nunca ninguém me explicou. No 2 você já vai mergulhar numa outra civilização, né? Na Túnia você vai ver a minha relação com ela, o que é que aconteceu, como é que foi a minha maneira de me relacionar, enfim. E isso pode ser passado você pode ser levado para a vida de qualquer outra pessoa, né? Então é por aí. Ele faz algumas perguntas para mim. Você conhece o espiritualismo ecumênico universal? Pai Joaquim, conheço sim, já vi, acho bem legal. Ayahuasca, o que me diz? LSD, bom, aí não dá, né? Aí não dá, né, Davi? Pô, você colocar droga, esse negócio de ayahuasca, eu sou a pessoa mais careta nesse sentido. Não gosto, não acho que tenha nada a ver, entendeu? Mas tem gente que gosta, que usa. Eu acho que tudo que me leva fora do meu bem-estar físico, do meu equilíbrio, para mim é artificial, entendeu? Então não me leva a uma alegria, né? Eu não curto, então não recomendo, não curto, não gosto, enfim. Aí você fala aqui, estranho esse e-mail, não é? É que me deu vontade de conversar com alguém que lida com o assunto, que está na minha mente apenas e nem sempre se encontra pessoas para falar disso. Está na sua mente, amigo, e está na mente de muita gente. Só que tem muita gente ainda fechada para esse assunto e nós estamos aqui tentando abrir uma portinha de comunicação com essas pessoas, né? Boa sorte para todos. Conexão Amor Universal, obrigado pela atenção. Um grande abraço. Grande abraço, Davi. Vamos em frente aqui. Olha só. Olá, amigo Del. Comecei a escutar os programas agora. Já estou no número 5. Portanto, se a minha pergunta já foi respondida, só me indique em qual programa. Eu gostaria de saber qual a visão dos extraterrestres para o assunto aborto. Que tipo de relevância tem esse assunto para eles? Quem tem ouvidos de ouvir certamente está recebendo todas as suas mensagens. Parabéns, Edna, luz no seu caminho. Bom, para responder a essa questão, o comandante Vitsu deixou aqui uma resposta sobre ela, tá? Vamos ver aqui. Muito bem. Olha só o que o comandante Vitsu deixou aqui para nós sobre esse tema tão polêmico entre os humanos, né? O que vocês humanos chamam de aborto é a interrupção da vida uterina de um ser criado pela genética de vocês. Quando não querem procriar, buscam a participação de terceiros para excluir o feto e cancelar a vida. Eu sei que esse fato na Terra envolve questões morais e religiosas. Por isso não tenho opinião sobre o que se faz na Terra com seus filhotes, podemos dizer assim. Em Urano não temos esse problema, porque os filhos vêm para nós dos centros de reprodução, e nós os acolhemos com todo o amor universal, para que cresçam e sejam felizes.
Nós não concebemos de forma intrauterina como vocês. Não temos experiência no que diz respeito a isso. O que sei é que, segundo as leis universais, que um ser deve vir à vida se assim o desejar. E este ser deve enfrentar as dificuldades e violências do meio para onde estiver caminhando. Esse ser pode perecer durante esse trajeto, o que não significa que ele falhará novamente se persistir. Nós somos responsáveis por nossos corpos anímicos, e ao produzir espíritos para poder habitar um corpo humano, sabemos das dificuldades da terceira dimensão. O homem está afastado da vida estelar e abandonou a vida humana quando se perpetuou no livre-arbítrio. O livre-arbítrio apenas alimenta a roda kármica, e quantos mais crimes contra a vida forem feitos, mais vidas reencarnarão e reencarnarão em um processo sem fim. Então, tá dito, né? Eu acho que o comandante Witzel foi muito claro nessa exposição. Não existe nenhum tipo de julgamento da parte dele, simplesmente ele explicou como é que acontece para eles e no que resulta, né? Ele explica também da responsabilidade dessa vida que está vindo para cá ao assumir o compromisso de reencarnar, né? Sabendo que pode acontecer alguns problemas, e lembra novamente a nós que todo crime contra a vida proporcionará novas e novas reencarnações, alimentando cada vez mais a roda kármica. Então, está respondido, né? Acho que é muito claro a visão do comandante Witzel nesse aspecto. Tá bom, Edna? Grande abraço. Vamos aqui em frente. Quem está aqui? O Ayrton Zuboski. Olá, Fábio. Em primeiro lugar, parabéns pelo programa 23. Estava a 10. Sobre o programa, eu gostaria de fazer alguns comentários. Eu dei uma resumida no seu e-mail, viu, Ayrton? Para que a gente pudesse ler quase a maioria dos e-mails aqui. Então, assim, ao final colocasse uma música do Rick Wakeman dizendo que serviu de inspiração para escrever seu livro Os Cavaleiros da Ordem da Espada. Quero te dizer que o Rick Wakeman é parte integrante da minha vida, pois sua vastíssima discografia é a minha trilha sonora. É a minha também. Eu adoro o Rick Wakeman e o trabalho dele. Gostaria de sugerir uma pauta para o programa. Eu gostaria que pudesse compartilhar conosco das tuas dificuldades com o time dos seres negativos, até conseguir chegar a colocar o programa no ar. Acredito que tenha muitos fatos a nos relatar e que podem nos servir como referências para futuras situações que possamos vir a enfrentar. Por ora é isso, meu irmão, que as luzes do Todo e do Mestre Jesus continuem iluminando o teu caminho. Abraço. Bom, mais uma vez, obrigado pelas palavras sempre carinhosas, né, dos ouvintes e dos leitores, né, leitores dos livros, dos blogs, enfim. Bom, coisas negativas acontecem na vida de qualquer pessoa, desde que elas estejam aqui, reencarnadas, não tem jeito. No meu caso particular, às vezes acontecem umas coisinhas aqui e ali, mas aqui tem muita proteção, né, Ayrton? Aqui, para fazer esse trabalho, tem toda uma linha de terra segurando, né, as barreiras, criando barreiras para que seres negativos não interrompam esse trabalho. Existem também toda uma barreira de estática azul, né, que envolve o meu corpo, envolve a casa onde eu estou, os meus equipamentos, enfim, existem várias e várias proteções por aqui.
mas às vezes alguns aparelhos queimam ou falha na hora de gravar, ou microfone, enfim, coisinhas menores que não atrapalham em nada e que são sempre combatidas, né? Quer dizer, elas são menores porque as grandes já foram combatidas, né? Você tem que ter a consciência de que a turma dos negativos não gosta desse tipo de programa, né? Então, vamos em frente, vamos dar força para os positivos. É eles que querem a nossa energia para que o trabalho continue. Olá, Fábio, li o livro Túnia e gostei muito. Na página 24, a comandante Túnia fala sobre os celtas. Eles teriam algo a ver com os povos humanos que habitaram o continente europeu antes da expansão do Império Romano e que são chamados pelo mesmo nome? Um grande abraço, Thaís. Não, Thaís, essa pergunta já foi feita, nem lembro se está no livro, respondida lá, mas não nada a ver com os celtas daqui, tá? Eles se referem a um povo do espaço, ok? A Patti me mandou aqui um artigo da Vera Helena Tanzi, e como ele é muito extenso, ele já está disponível para quem quiser ler lá no portal Mundo Invisível. É sobre o portal 1111, é uma bela explicação. Eu que fiquei devendo a explicação outro dia num programa. Quem quiser pode acessar o www.portalmundoinvisível.yolasite.com e lá em artigos está lá o artigo da Vera Helena Tanzi, que é muito legal, sobre o portal 1111. Explica tudo direitinho para quem tem dúvidas sobre isso, tá certo? Agora nós vamos ouvir mais uma pergunta eletrônica da Verônica, que inaugurou semana passada o nosso fórum eletrônico. Vamos ver o que ela tem a dizer hoje para nós. Oi, Del, aqui é Verônica, mais uma vez aqui com vocês. Eu queria uma informação sua. São Jorge, santo guerreiro, que muitos cultuam aqui no Brasil, pensando que ele é brasileiro e não é. Ele é da Capadócia. Na época, ele foi de encontro uma lei do rei. E com isto, o rei virou seu inimigo, tentou matar ele várias vezes, até com venenos fortíssimos, e não conseguiu. Ele só morreu porque cortaram a cabeça dele. Del, quem é este ser? Ou quem foi este ser? Abraço grande. Muito bacana a pergunta da Verônica, lá do Recife, no nosso e-mail eletrônico. Olha só, Verônica, eu achei até legal as suas informações sobre São Jorge. Só que o meu trabalho aqui é dar uma informação diferente para vocês, é aquela que a gente não vê na internet, aquela que a gente não tem conhecimento disso, tá? Então, foi perguntado ao Capitão Witz se ele podia colaborar com alguma informação a respeito de São Jorge, e ele nos explicou de uma maneira muito legal. Olha só: a admiração dos humanos para com espíritos evoluídos que envolvem as cercanias da Terra é algo que não existe em muitos lugares do universo. São Jorge, como vocês chamam, é a divinização de um ser cósmico, ligado às tradições humanas. Ele, assim como outros seres chamados de anjos, santos, orixás e toda a classe de divinização humana, é a forma encontrada pelos humanos para manifestar sua fé em algo que não sabem explicar. Todos esses seres denominados como divindades estiveram na Terra, visitando os humanos um dia. Eles não são seres terrestres. Eles estiveram na Terra, disfarçados de humanos,
ou mesmo em suas roupas espaciais tradicionais. E deixaram aqui suas características pessoais e muitas características do todo para que vocês pudessem se desenvolver no bem maior. A existência desses seres na história da Terra foram sendo adaptadas com o passar dos milênios por populações e populações, e muito da verdade foi apagado ou esquecido. As religiões sempre fizeram adaptações necessárias para que o homem da época entendesse aquele ser superior como uma divindade, algo acima dos humanos. O que está acima dos humanos só pode ser Deus, na visão dos humanos, ou santos, ou algo assim. Nunca extraterrestres. Nunca o poder vigente da Terra poderia explicar que esses seres foram enviados pelo todo para proteger os humanos das nações piratas que invadiram a Terra por milênios e milênios. O São Jorge que você vê sob o dragão, na verdade, abate um reptiliano, o ser que habitava a Terra antes dos humanos. Pensem sobre suas divindades como seres extraterrestres. Vocês estarão mais perto da verdade do que nunca. Então vejam só, né? O comandante Vitsu dando uma resposta muito clara, muito direta, como ele sempre faz. E eu particularmente gosto muito da energia de São Jorge. Acho que ele tem tudo a ver com o Brasil. O brasileiro ele é guerreiro, né? Ele busca o que quer e tem que lutar sempre por que quer, nada vem mastigado. Então tem tudo a ver com o nosso jeito de ser, né? Então eu acredito que a história sobre ele nunca foi contada e não será contada. Mas já tivemos aqui um início, né? Um início do que poderia ser o nosso amigo São Jorge, que tem tudo a ver com energias extraterrestres, né? E que foram mudadas, né, com o passar da história, enfim, com tudo isso daí. Tá bom? Então estamos chegando a mais um final de programa Vozes do Universo. Eu estou muito agradecido pela participação de vocês. A gente continua fazendo o programa com muita energia, com muito carinho. Eu espero que vocês continuem com a gente, mandem sugestões. Se o programa não estiver bom, falem de temas que vocês querem que a gente fale aqui. O programa é de vocês. Eu apenas participo com os nossos amigos uranianos, com outros amigos estelares, amigos espirituais também, por que não? Esse programa não tem preconceito e fala de tudo, tá certo? Então eu deixo vocês com um grande abraço, com muito carinho, que tenham um belíssimo final de semana, muita alegria. Vamos em frente, vamos atrás de conhecimento, vamos estudar, vamos ler bons livros, vamos debater e vamos crescer como seres universais que todos nós somos, tá bom? Um grande abraço para vocês, um beijão, tchau. Um dia, em um distante mundo da galáxia Vegel,